Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma viagem, tá certo? Pela BR-116. Então o que eu quero trazer nesse vídeo é um informativo. Talvez nem todo mundo conheça a Serra do Mutum, tá bem? Fica ali na mediação de Jequié, Bahia, e é uma pista muito perigosa, tá gente? Então você vai ver aí o vídeo um pouco tremido, com um pouco trêmula, porque a gente não podia vacilar nessa pista, que existe ali uma lei interna ali da pista. Óbvio que o que prevalece é a lei do Detran, do DENIT, tá certo? Então quem gerencia as regras do trânsito, mas nesse caso aí você precisa fazer suas próprias regras, até porque, por ser uma pista pedagiada, ela não nos traz nenhuma segurança, tá, gente? Então, assim, você não vê um acostamento tão bacana e também você pode perceber que não existe a faixa adicional, aquela terceira faixa, na maioria do trecho. Existem alguns trechos aí que tem sim a terceira faixa, porém, essa pista aí ela não tem com muita frequência a terceira faixa, lembrando que é uma pista, uma via muito preciosa para a logística do nosso país, tá? Então, o que é preciso ser feito em alguns casos é que alguns caminhoneiros ele tenham consciência que outros carros precisam ultrapassar, sendo que se os caminhões estiverem muito cheios, muito carregados e pesados, eles entram um pouquinho assim, correndo um grande risco de descer em um desses abismos aí que eu tô passando agora e mostrando para vocês. Aí tem uma curva muito acentuada, uma curva que para praticamente dá um giro aí de 360 graus, e tem alguns casos que os caminhoneiros na contramão ele vem aí e pode perder o freio e assim ter colisões como muita frequência, tá? Então você pode estar olhando agora esse vídeo e falando assim, se perguntando: poxa Silvas, é muito tranquilo, essa pista, essa via é muito fácil de transitar por ela. Mas gente, olha só, na primeira vez que eu pude rodar nesse trecho, eu tive aí uma técnica, acabei colocando essa técnica em prática. A primeira vez que a gente rodou com ela, você pode ver mais uma curva aí, ó. Quando a gente rodou pela primeira vez, a gente viu um grande fluxo intenso, tá? Então tá um pouco tremida devido os buracos que ainda tem, as inclinações da pista, apesar de ser uma pista tá muito lisa comparada a outras aí de outras vias. Ela é uma pista lisa, porém a gente tem que andar um pouco acima, infelizmente, da nossa velocidade, porque se você andar devagar demais aí ou rodar na quilometragem que a pista ela exige, ela vai te empurrar para fora da pista. Então você precisa antecipar um pouquinho, você precisa correr um pouquinho aí mais em algumas situações, tá? Então esse é um horário específico que você pode transitar e tranquilamente você vai ter uma via mais ao seu favor. Lembrando que os horários de pico são no começo da manhã e ao final da tarde, onde começa o corre-corre e a procura de um hotel para a pessoa se alojar, ou no horário de 10 horas, 11 horas, que é o momento aí que todo mundo começa a correr para chegar logo até para poder fazer uma refeição, tá? Então, restaurantes, churrascarias são muito frequentes nessa rodovia. E para isso você precisa ter um pouco de atenção e usar suas técnicas e estratégias para poder rodar aí, tá? Então a Serra do Mutum é uma serra muito perigosa, é um dos trechos mais perigosos, posso dizer aqui, garantir, do Brasil. Óbvio que a gente vai trazer mais vídeo para vocês de locais com mais índice de acidentes e muito mais perigos, mas não basta somente você respeitar as leis de trânsito. Além de respeitar a lei de trânsito, você tem que estar bastante ativo nessa pista, nessa rodovia, para que você possa se sair também dos acidentes. Não adianta você só prevenir, você precisa fugir dos acidentes, porque são muito frequentes. E ao nosso lado esquerdo agora, você vê também mais uma cratera aí que não tem um acostamento, e se você precisar de um pneu, se você precisar aí trocar algo do seu carro que der um defeito, você corre riscos de vida, isso mesmo, grande risco aí de você perder a sua vida parando nesse acostamento. Então é uma pista
muito perigosa. Então usem estratégias quando for tomar essa pista aí, tá, gente? Então assim, não quero aqui trazer o pânico para ninguém, óbvio, não é esse o objetivo, e sim mostrar para vocês que é uma pista muito perigosa e precisa de uma atenção dobrada. Então coloquem os horários de menos problema, menos crítico dentro aí. Você tá vendo que eu estou fazendo a ultrapassagem com maior segurança na faixa seccionada e a gente faz aí uma ultrapassagem com cautela. Qual é essa ultrapassagem com cautela? Antes de ultrapassar, você olhou, viu que dá e tem condições suficientes para você acelerar. Olha aí o caminhoneiro à frente dando um sinal para a gente não ultrapassar. E óbvio que a gente não ia, porque a faixa não está ao nosso favor, tá? Mas existe pessoas ainda boas na estrada. Então o que aqui é uma ultrapassagem com segurança. No momento que você percebeu que não vem carro nenhuma e te deu uma autoconfiança, aí sim você precisa colocar uma marcha menor antes da ultrapassagem. Quando chegar na metade do caminhão, você aí coloca uma outra marcha com mais força e acelera para poder fazer essa ultrapassagem, porque é uma pista muito estreita. Você pode ver que agora a gente entrou em uma faixa aí de terceira faixa, então já é mais tranquilo para você conseguir fazer as ultrapassagens. Mas lembrando também, gente, não basta você somente andar com a sua cautela. Você também tem que se prevenir de outros carros que vêm no sentido contrário e que geralmente costumam fazer ultrapassagem mesmo a faixa sendo faixa contínua, tá certo? Então tomem bastante cuidado. Óbvio que você está no seu direito, você pode andar nessa via, mas o máximo que a gente pode é jogar um pouquinho para o lado, se não tiver nenhum carro na faixa adicional, e aí sim você seguir em frente. A gente vai ver aí alguns momentos de perigos, claro e óbvio, como eu expliquei para vocês, a gente decidiu viajar em um horário de menos fluxo de carro, em um horário também que não tem tanto pique. Então esse horário de meio-dia é um horário excelente, tá? É onde todo mundo para fazer seu lanche, para comer, para descansar, e aí é nesse momento que a gente aproveita e pega as vias mais perigosas. Então você vê aí que agora teve uma grande extensão da terceira faixa, a faixa adicional, e aí a gente pode evoluir um pouquinho e seguir em paz, tá certo? Então as ultrapassagens aí já começam a ser mais fáceis, as pistas começam a ser mais retas, porém muito perigosa e traiçoeira. No momento que você se sente confortável em andar, em colocar o carro para evoluir, é nesse momento que você tem que ter bastante cuidado, porque sempre existe momentos adversos que pode ocasionar aí em um grande problema. A gente vê aí agora um comboio de carros sem poder ultrapassar, mesmo estando e percebendo que está em uma reta, mas aí você vê mais outra curva aí também, com muito cuidado, você que estiver no sentido de descida, porque os caminhões eles são imprevisíveis, pode ser que perca o freio. Então tome bastante cuidado e nunca fique nem no fundo nem na frente de carro grande. A opção aqui, você que está com carro médio ou pequeno porte, é andar e sair da frente, tá? O mais possível. Isso é algo de questão de segurança, tá, gente? Então não é aqui querendo sensacionalizar aqui o problema, mas é isso aí. Então agora uma pista começa a ficar boa, porém, olha só, gente, você não tem nenhuma visão, porque é uma subida e uma curva ao mesmo tempo. Você não vê quem está vindo de encontro a você. E agora aqui a gente começa a andar um pouquinho, tá? E ao nosso lado direito e esquerdo, agora existe esse guarda-reio que não tinha essa proteção e também se tornaria uma travessia muito perigosa por essa via. Aí também do lado direito tem outro, o abismo é muito grande, muito alto, e um vacilo, talvez você não volta para casa, tá? Então estamos seguros na mão de Deus mesmo. Não tem outra explicação para a gente ter essa força, senão a mão do Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre nos protegendo nessas estradas, nessas rodovias. Então agora você pode ver que deu para dar uma evoluída bacana, a pista está com bastante sinalização, diferente de algumas pistas, de algumas estradas aí também que a gente vem enfrentando. E agora mais uma curva bem acentuada, tá certo? E depois dessa curva sempre vem mais outra curva, e com carro revisado, carro bastante com cautela, com cuidado,
e aí sim vai podendo evoluir e fazer o fluxo andar nessa rodovia Serra do Mutum, tá? A Serra do Mutum, ela fica na BR-116 e, como eu expliquei para vocês, uma das pistas muito perigosas, uma das mais perigosas do Brasil. É muito raro você andar nessa estrada e não ver aí um acidente, tá? Então, mas graças a Deus, nesse dia aí a gente passou e não tivemos nenhum acidente. Eu tô fazendo esse áudio após a postagem do vídeo, porque infelizmente, olha só, o caminhoneiro não deixou que eu passasse, então eu tive que reduzir rapidamente a velocidade e seguir atrás dele, tá? Então a cordialidade nem sempre existe. Então, como volto agora a explicar para vocês, nem sempre era assim, era esse cuidado, essa sinalização. De sinalização, claro e óbvio, eu tenho que ser sincero, tá bem sinalizado essa rodovia após o pedágio. Infelizmente, para a gente ter algo de qualidade no nosso país, a gente precisa pagar um custo, e um custo muito caro, e você, a cada quilômetro que você anda, existe um posto de pedágio, infelizmente, porque a obrigação seria do governo federal. Aqui já é um outro trecho que a gente está gravando aí para vocês, tá certo? Então essa é uma obrigação do governo federal de colocar pistas, e pistas de excelente qualidade, para a gente poder estar transitando, indo e vindo sem nenhum problema, sem nenhum dano, tá certo? Mas infelizmente é dessa forma aí. Então você vê agora a ultrapassagem desse veículo, muito cuidado a gente precisa ter, porque olha só, olha lá que perigo, mesmo sendo uma reta dessa aí, a gente tem que ter bastante cuidado, porque também a obra tem alguns trechos que estão em obras. Você podem ver aí os trabalhadores do seu lado esquerdo e arriscando a própria vida, porque eles estão aí para fazer o melhor para a gente poder transitar, e correndo um grande risco, porque não existe nenhuma contenção para se proteger, tá? Então ficam mesmo com o corpo na via aí para trazer uma pista de ótima qualidade para a gente. Você pode ver aí um caminhão aí muito comprido, muito extenso, e ele desce aí segurando no freio. Você pode ver aí com as luzes traseiras, tá? Com a lanterna traseira aí, ele segurando o freio. Olha só, a vista, uma vista muito bonita, muito linda, mas infelizmente a gente não pode contemplar nesse momento a vista. A gente tem que contemplar e observar somente a via, tá certo? Então a gente segue aí e você pode ver, nem parece, na verdade, que é uma pista tão perigosa, mas vocês podem estar pesquisando aí Serra do Mutum, tá? Que fica ali na mediação de Jequié, pois a pista entre Vitória da Conquista e Jequié é assim, tá? Então, bem sinalizada, mas com bastante cautela. Olha só, tem algumas pontes que a gente tem que passar por elas aí, uma dessas, uma ponte e logo em seguida uma curva bem acentuada. Olha só como vem esse caminhão muito grande e bonito, coisa mais linda que é isso aí, né? Verdade? Mas tem uma subida bastante íngreme, tem uma descida bastante, um declive muito acentuado, e a gente precisa ter o máximo de cuidado. Olha só que habilidade desse caminhoneiro com esse bitrem de 30 metros. Jogou todo pro acostamento e começou a andar mais devagar, e agora deu passagem pra gente aí, com toda a prudência que esses caminhoneiros têm com a gente, tá certo? Então a gente continua subindo a serra para depois descer novamente, e a faixa adicional ela está aí para ajudar os outros motoristas, tá certo? Então nesse momento aí eu estou vazio, eu aproveito e dou uma apertadinha no pé para poder subir, óbvio, e claro que temos que andar de acordo com a lei, precisamos andar dentro da faixa permitida, tá certo? E aí agora você vê aí, percebe mais um caminhão muito grande, uma carreta. Olha lá na frente aquele bitrem, galera, subindo mesmo com vontade. Olha só, é um bitrem de 30 metros, ela é muito comprida e muita habilidade, tá? Então, piloto é piloto. Então a gente vai subindo aí, também tendo maior cautela, tá certo? E respeitando, acima de tudo, as leis de trânsito, tá? Então ali você já vê que tem mais uma inclinação à sua direita, bem fechada.
tá? Então essa via é toda assim, ela é toda cheia de curvas e estreita, até que agora colocaram até um pouco mais de faixa adicional que não tinha, mas é preciso ter muito cuidado, muita cautela, tá certo? Então a galera, todo mundo que vem atrás, mais leve, eles respeitam e dão espaço para estar passando, tá certo? Então agora aí acaba a faixa adicional e se precisar fazer uma ultrapassagem, aí tem que esperar a colaboração, caso a via seja um pouco mais complexa, tem que esperar a compreensão dos outros colegas a encostar os seus carros para a gente poder passar, tá? Não é uma regra, não pode fazer isso, é proibido, óbvio, mas graças a Deus a galera da Polícia Federal, eles entendem a necessidade de uma faixa e por isso não pegam muito no pé nesse quesito aí quando tem que ir para um pouquinho para o acostamento para dar passagem a outro carro que tiver mais leve, tá? Óbvio que você não pode transitar pelo acostamento, mas existem momentos aí que não temos o que fazer senão ir para o acostamento para deixar o outro passar, respeitando aí as sinalizações mais à frente. Você pode ver que vai vir agora uma faixa adicional, mais uma faixa adicional, tá bem? E olha só, pronto, os carros pesados vai à sua direita e você continua subindo ou vai descendo à sua direita e seguindo viagem em paz. Então é uma pista muito perigosa, gente. Muita cautela, muito cuidado. Aparentemente você não vê tanto perigo assim, mas quando você já está no meio da viagem, no meio da serra, você percebe aí os perigos que elas trazem. Então, por isso que muita gente usa essa técnica, não só aqui do canal Silvas Tutores, mas acredito que outros profissionais também utilizam esse mecanismo. Percebam aí mais um abismo à sua direita. Então a gente utiliza uns horários e os dias da semana para cair na Serra do Mutum, tá? Esse não é um horário de pico, é um horário muito tranquilo, um horário de almoço, tá? Então esse horário de meio-dia é um horário excelente para estar passando por aí, ou se você for passar pela manhã bem cedo. Mas que cedo? Cedo que eu digo é muito cedo mesmo, gente. É 5 horas da manhã, clareando, e cuidado com as neblinas, porque essa pista, além de trazer os riscos por ser estreita e muitas curvas, também existe aí os riscos das neblinas e o tempo chuvoso. Outra dica também muito importante é sobre óleo na pista. Muito cuidado, porque é uma pista que transita muito caminhão e coloca muita marcha forte para poder subir ou freando no freio mecânico, e por isso pode aí ter uma tendência de perder um pouco de óleo, de ter algum vazamento, e aí se você vem atrás, tenta segurar o carro no freio e acaba perdendo o controle e assim tendo alguma colisão, tá bem? Então tendo bastante cuidado e observando bem a pista, você consegue fazer uma viagem em paz e com atenção e sabendo que ali existe um grande risco, um grande perigo e que a gente não pode vacilar, precisamos retornar para o nosso lar, tá certo? Então aí fica com mais um trechinho, esse finalzinho aí de vídeo que a gente deixou para vocês. É uma rodovia muito extensa, claro que não é a maior que existe. Ela é uma rodovia muito grande. Você vê que agora eu vim para o acostamento para poder dar passagem a quem vem mais leve, tá certo? Então não vem ninguém, a gente pode voltar para nossa pista e continuar a nossa viagem, ok, gente? Então não é, como eu expliquei, a maior serra, mas também não é a menores. E não é a mais perigosa de todas, mas é muito perigosa e comparada a outras é muito tranquilo. Então eu espero aí ter te ajudado. Aí mais uma dica aqui do canal Silvas Tutores. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!